Opa, boa tarde, estamos ao vivo, mais uma quinta-feira, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, todos vocês que estão aqui para nos acompanhar nessa live de hoje. E estamos bem felizes, né, por estarmos aqui de novo. Seja bem-vindo, Cal. E na semana passada nós tivemos a live na quarta com a Juliana, eu falei que nós íamos fazer na quinta, mas acabei tendo alguns contratempos e não fizemos nossa live de quinta. Mas estamos aqui hoje de novo para falar sobre um tema muito interessante, que é: e se todo mundo ficar contra mim, o que eu faço agora, né? Isso seria mais ou menos como um desabafo da criança, né? Então, se todo mundo fica contra ela, o que ela vai fazer? E é um problema, né? Que para nós, muitas vezes pode não ser algo crítico, mas para a criança é, né? Esse é um tema que eu já estava planejando falar no futuro. E por acaso, essa semana aconteceu um evento com a minha filha, né, com a própria Luísa, que me fez pensar em falar sobre esse tema. Porque quando nós somos crianças, nós pensamos que o mundo vai acabar se a gente não conseguir resolver os problemas rápido. E é mais ou menos assim que ela estava se sentindo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa situação que aconteceu nessa semana. Mas antes de começar a falar sobre o nosso tema da semana, sobre a live da semana, gostaria de lembrar vocês, né, se ainda não estão seguindo o nosso canal do YouTube, segue lá nosso canal do YouTube, alguns cortes da nossa conversa estão lá, toda a nossa conversa no dia seguinte ela sempre está postada lá, sempre que possível, às vezes demora um dia ou dois para a gente conseguir postar. E também a gente vai colocar algumas outras coisas, né, nas próximas semanas, algumas novas meditações, algumas novas práticas de yoga, e alguns outros quadros diferentes que a gente está planejando para fazer aqui. E seja bem-vindo, né? Seja bem-vinda. Se você conhece uma mãe ou um pai que precisa de clareza sobre como instruir seu filho ou sua filha, como vai ajudar essa criança a ter um pouco mais de paz, felicidade na sua vida, que ajudar a sua criança com autoconhecimento, ajudar a sua criança com clareza na sua própria vida, né, nos sentimentos, para entender a si mesmo, clica aqui embaixo, né, compartilha com o pai e com a mãe, que com certeza vai ser bem especial e bem importante para uma pessoa que puder ter esse conteúdo e às vezes não sabe muito bem o que fazer, certo? Bom, então nós vamos diretamente já para o nosso conteúdo, né, falando sobre como que nós podemos identificar os problemas e os sinais que o seu filho, né, ele não quer ou tem medo de compartilhar. Então veja só, quando acontece algum problema como esse, se todo mundo fica contra mim, o que eu vou fazer? Às vezes a criança, ela não consegue compartilhar, ela tem medo de compartilhar. A Luísa é uma criança que ela se resolve muito bem em alguns momentos e em outros momentos ela não consegue se resolver, como qualquer outra criança, né? E eu vejo uma coisa bem interessante, que algumas vezes nós falamos para ela assim: filha, por que você não falou isso pra gente? Ela falou: eu fiquei com medo. Mas ficou com medo do quê? Medo de vocês brigarem, né? E algumas crianças têm esse medo de repressão, medo de reprovação e não sabem muito bem como agir. Então, a primeira coisa é, se ela pensa, né, que tem alguém contra ela, se tem o mundo contra ela, se tem alguma criança específica contra ela, a primeira coisa, ela vai ter medo de compartilhar. E aí, o que a gente pode perceber, né? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber quando tem alguma coisa que está acontecendo é mudança no comportamento. Então, a gente tem que ficar atento às alterações da rotina, no humor, nas interações da criança. E essas mudanças podem indicar que alguma coisa está incomodando ela, né? Então tem um estudo da Associação Americana de Psicologia que fala que as mudanças bruscas de comportamento podem ser sinais de estresse ou de problemas emocionais. Então, nesse estudo, nesse site deles, né, no site deles fala que quais são os impactos que isso pode trazer. A gente vai falar um pouquinho sobre esses impactos hoje, né? Então, o primeiro deles é a mudança no comportamento. Eu lembro quando eu estava na sexta série, mais ou menos uns 11, 12 anos, né? Eu lembro que o que aconteceu uma vez, tinha um menino na minha escola que ele já era repetente, acho que até já comentei em uma outra live, que ele era repetente, uns 3 anos, e vivia numa família bem complicada. E aí o que aconteceu? Ele começou a querer me extorquir. Falou assim, ó, eu era bem gordinho nessa época, ele falou: ô gordinho, ou você me dá 25 centavos por dia, eu te arrebento na porrada. E aí eu tinha medo de apanhar dele, não tinha coragem de falar pro meu pai e pra minha mãe, e eu acabei por algumas semanas, né,
Não era, às vezes ele faltava, ele acabou parando de ir para a escola, mas por algum tempo eu dava 25 centavos para ele, era 25 centavos ou um geladinho, ele falava, para não apanhar dele. E eu achava que não ia conseguir resolver esse problema. No mesmo final de semana que ele me ameaçou, que ele ia me bater, eu não lembro o que aconteceu, eu me envolvi lá numa encrenca com umas meninas lá da minha sala, elas me xingaram, eu xinguei elas de volta, e aí aconteceu que nós fomos para a direção e eu fui suspenso por 3 dias. E eu não queria contar para minha mãe, acho que minha mãe nem sabe disso, se ela estiver assistindo ela vai acabar descobrindo hoje. E aí eu nunca contei para eles e fiquei com medo, né, porque meus pais vão brigar muito comigo. E aí, no mesmo final de semana, o cara falou com um outro amigo, se você não deu dinheiro pro cara, o cara falou que ele vai te matar semana que vem, né? Eu sabia que ele não ia me matar, né? Mas eu tava com medo que ele fosse me bater. E aí eu fiquei o final de semana inteiro numa aflição, pensando assim, como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu posso... Inclusive eu tava pensando assim, mas se eu morresse esse final de semana, até que ia acabar com esses problemas, porque... E de tão ruim que parecia aquilo pra mim, de tão crítico que parecia ser aquilo. E, às vezes, as crianças, elas estão mais ou menos nesse processo, elas não sabem muito bem como resolver isso e elas acabam se fechando. E aí começa, por exemplo, uma mudança de comportamento. Outra coisa que pode acontecer é um isolamento, né? Então, seu filho pode evitar conversas, momento em família, pode ser um sinal que alguma coisa está errada. Tem um estudo da Universidade de Michigan que mostrou que o isolamento social em adolescentes pode estar relacionado a problemas emocionais ou situações difíceis. Então, sempre que você vê que seu filho ou sua filha está começando a se isolar, não quer participar, está sempre fugindo, está sempre escondido. Eu tive uma aluna, 2 anos atrás, que eu conhecia ela desde que ela começou o programa, né? Ela é um ano mais velha que a minha filha, mas eu sempre via ela porque o irmão dela era um aluno da minha sala. Seja bem-vinda, dona Jane, minha mãe, falei agora de você. Seja bem-vinda, Fernanda Lima. E aí, essa menina, eu lembro dela, ela tinha um perfil assim, ela era sempre alegre, vestia roupas bem alegres, coloridas. E quando ela veio para minha sala, na 4ª série, ela sempre usava um moletom bem grande, bem largo e um capuz. Todos os dias, todos os dias. E aí aquilo me preocupava, me incomodava, e eu tentei acabar tentando descobrir o que estava acontecendo com aquela criança, né? E alguns dos problemas a gente começou a identificar, e foi conversando com ela, e começou a descobrir alguns problemas, e aí no final do ano ela começou e assim, não importa qual era a estação, ela sempre estava com aquele casaco, com aquele capuz na cabeça. E aí no final do ano ela começou a tirar quando estava chegando mais próximo do verão. No ano seguinte ela voltou bem diferente, ela voltou como ela era antes, com uma roupa... Aqui as crianças não precisam usar uniformes, né? Então ela estava com uma calça jeans, uma blusa mais colorida, e daí ela chegou e falou para mim, olha professor, como eu tô. E daí mostrou assim para mim o look dela, né? Eu falei, puxa, como você tá bonita, que bom poder ver seu rosto, não tá só com aquela touca todo dia na sua cabeça. Ela me deu um abraço e tal. E é isso que acontece. A gente tem que entender quais são os problemas e os isolamentos que podem acontecer na vida da criança. Outra situação que geralmente vem atrelada a isso é a queda no desempenho escolar. Então, os problemas emocionais podem afetar a concentração, podem afetar o aprendizado. E aí você tem que ficar atento ao desempenho escolar dessa criança e verificar se tem alguma queda inexplicável nas notas ou no interesse pelos estudos. A Unicef fez um relatório que ela fala sobre bullying, quais são os aspectos do bullying, o que ele pode trazer, né, tanto psicologicamente como academicamente na vida das crianças, e falou que o bullying e outras situações podem afetar diretamente o rendimento escolar das crianças e dos adolescentes. Isso tudo a gente já sabe, né? Mas nem sempre é claro. Então, por acaso ontem, né, falar um pouquinho sobre como aconteceu, né, com a Luísa. Ontem eu estava voltando com ela da escola, e eu sempre pego ela na escola, e quando ela entrou no carro, eu falei, como é que foi o seu dia? Ela falou, foi bem, foi legal, falou uma coisa que ela gostou, e depois eu vi que ela pegou e ficou quietinha assim, olhou para baixo. Eu pensei, tem alguma coisinha aí. Eu falei, ela tem uma atividade que todos os domingos na igreja eles fazem, né, na aula, eles falam para as crianças falar sobre as rosas e os espinhos da semana. Eu falei, fala aí sobre uma rosa e um espinho do dia de hoje. Você me falou sobre a rosa, que você gostou de fazer na aula de português, e fala sobre o espinho do dia. Ela falou, eu sentei na mesa com as meninas para almoçar, e eu não queria sentar ali, mas era o único lugar que estava disponível. E delas começaram a falar sobre coisas que elas gostavam e não gostavam de comer. E delas falaram sobre um tipo de batata frita que tinha no almoço, e a Luísa falou que ela não gostava muito.
E uma das meninas que era pelo menos a melhor amiga dela até então, até alguns meses atrás, começaram a ter alguns atritos, falou pra ela assim, se você não gosta desse tipo de comida, saia da nossa mesa. E aí as outras meninas falaram, isso mesmo, sai daqui se você não gosta disso, é impossível alguém não gostar disso, saia de perto da gente. Ela falou, não vou sair daqui. E eu gostei que ela manteve a sua postura e manteve a sua posição e falou, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. E aí as meninas falaram, então você vai ficar aqui, mas você tinha que sair porque você não gosta, você não é bem-vinda e tal. E ela falou, não vou sair, vocês estão errados. E acabou que ela não saiu, almoçou e as meninas meio que ignoraram ela, ela continuou almoçando e saiu. E aí, assim, não sei se você já passou por isso quando você era criança. Eu já passei por coisa assim, né? E, inclusive, é bem possível, se eu me recordo, com certeza eu já fiz isso com alguém também. E a gente não sabe quais são os traumas que isso deixa na vida de alguém, né? Tem um exemplo, até uma outra menina foi uma aluna minha ano passado, ela falou, professor, posso fazer uma atividade hoje com as crianças falando sobre bullying? Daí ela fez uma atividade pegando uma folha de papel, né? Pega a folha de papel, amassa a folha de papel e ela fala assim, na verdade, começa a falar coisas ruins para essa folha de papel. Cada coisa ruim que as crianças falavam, ela amassava. Você é feio, você é gordo, você é isso, você é aquilo, foi amassando e tal. E deixou bem amassado. Ela falou, legal, agora a gente abre. Vocês pediram, peçam desculpa dela, só pedindo desculpa, ela foi abrindo. Vocês pediram desculpa, mas está vendo que os amassados ainda estão aqui? Eles nunca vão embora. O tipo de dano a gente não pode ver, mas a pessoa que recebe, às vezes fica ali por anos, né, por toda a vida. E cria problemas de autoestima, cria problemas de confiança, cria problemas de relacionamento, problemas de disfunções alimentares, por causa de uma brincadeira, né? Como às vezes a gente costuma falar. Então temos que ter muito cuidado, né? E aí a gente acabou falando com a professora dela ontem, e essa menina estava ligando para ela ontem, e falou, Luísa, dá um tempo, se afasta um pouquinho. Por quê? Porque senão não vai ser bom para você. E é difícil a gente entender, e esse ano foi um ano de muitas mudanças para ela, né? Já falei várias vezes para vocês sobre isso, mas agora a gente está tentando equilibrar algumas coisas para ver como ela consegue resolver os problemas, né, e consegue ter um pouco mais de estabilidade emocional. Então nós falamos sobre 3 coisas aqui, que são coisas importantes para você identificar quando seu filho ou sua filha está com algum problema, quando ele está fechado ali no mundo dele e está pensando assim, tá todo mundo contra mim, e agora o que eu posso fazer? Então, mudança do humor, mudança de comportamento, isolamento e queda no desempenho escolar. São 3 sinais bem fáceis de se notar muitas vezes. Mas se você não estiver atento, você não vai perceber. Né? Por exemplo, ontem, ela só entrou e falou aquilo e depois ela falou sobre uma coisa boa. Mas eu percebi que depois que ela falou, ela pegou, abaixou a cabeça e eu vi no rosto dela alguma coisa. Então você tem que estar atento a isso. E eu sempre digo sobre a conexão que existe entre os pais, né, com os filhos dessa idade. Se você não tem uma conexão boa até a adolescência, depois vai ficar difícil de você manter essa conexão ou de criar uma conexão. Eu sempre dou o exemplo do verão. Temos 12 verões para aproveitar com as nossas crianças. Se os 12 verões não forem bem aproveitados, não for feita uma conexão bem clara e saudável, nos próximos 6, que são a adolescência principalmente, né? Hoje estamos dizendo que a adolescência vai até os 20 e poucos, né? Mas vamos contar até os 18. Os próximos 6 vai ser bem difícil, a comunicação e a interação entre vocês. Então toma muito cuidado com isso, tá? Tenta estar atento a isso. Agora, beleza, descobri que meu filho está apresentando algum desses problemas aqui, né? Mudança no comportamento, isolamento, queda no desempenho escolar. Agora, como que eu vou abordar, né, a criança? Qual vai ser a melhor forma para que ele se sinta seguro e confiante para compartilhar comigo? Antes da gente continuar essa parte, clica aqui embaixo, compartilha com 2 mães que precisam, que com certeza vão ser beneficiadas por esse conteúdo. Eu tenho certeza que tem muitas mães que estão precisando de alguma coisa assim, muitos pais que precisam de uma clareza como essa. A Eliana falou assim, precisamos dialogar muito com os filhos, deixar as redes sociais e olhar para os seus filhos. Tem uma propaganda que eu vi esses dias, né, de uma criança comendo, pequena, e o pai olhando no telefone, quando ele olhava, a criança já estava grande. Ele, o que aconteceu? Né? Que às vezes nós olhamos nossos filhos somente pela tela da câmera, né? Ou pelo reflexo da tela do celular. Então é bem preocupante a falta de conexão que existe, né? Porque isso vai gerar vários problemas se eles já estão começando a se instalar na vida da sua criança. A Liana comentou ali também que o número de suicídios no Paraná aumentou muito nesses últimos dias.
E não é só no Paraná, né? Isso é um problema que está aumentando no mundo todo. Temos números alarmantes, cada vez mais, crescendo mais e mais. E o principal fator que eu julgo, né, ao aprender e estudar sobre isso, é o fator da conexão emocional. Então, quando nós éramos crianças, não é que a nossa vida era perfeita, né? Que nossos pais eram perfeitos, ou que talvez não eram perfeitos e nós somos melhores. Não, eram questões diferentes, né? O tipo de formação e o tipo de vivência que a gente tinha nos dava um tipo de capacidade diferente do que as crianças têm hoje. Então, um tipo de resiliência diferente, né? Eu sempre falo que os meus pais tiveram muito mais desafios do que eu tive. Então, a resiliência que eles tiveram durante o crescimento da vida foi muito maior. Minha mãe começou a ser diarista quando era adolescente, 13 anos. Meu pai foi trabalhar cedo. Quando eles eram crianças, iam lá pegar água no poço, matar galinha, pegar lenha, né? Minha sogra, ela sempre fala que desde pequena ela ajudou a cuidar dos irmãos mais novos, ela estava ali no meio, ajudava a cuidar dos mais novos, ajudava a limpar a casa, a mãe costurava, ajudava a costurar. Então, são coisas que a família tinha uma necessidade que o filho trabalhasse um pouco e ele acabava aprendendo. Eu sempre cito meu exemplo, que os meus pais tinham uma panificadora e a partir dos 8 anos, tinha uma época que eu fui dali entre os 9 e 10 anos, tinha uma época que eu era um dos principais, para não dizer um dos principais, o principal balconista da manhã. Minha mãe estava ali trabalhando, fazendo almoço, que eles serviam almoço também, e eu estava ali, fazia minha lição numa mesinha, quando chegava alguém atendia. Era mais tranquilo pela manhã, né? Mas final da tarde, voltava da escola, ajudava também até as 8 da noite. Teve uma época que a gente ficou sem um padeiro lá, que tivemos um problema com o nosso padeiro. Ele saiu, abandonou o trabalho, e quem ficou fazendo pão era meu irmão, meu pai e eu. Meu pai e meu irmão acordavam super cedo, depois eu fazia ali pela manhã antes de ir para a escola. Quando voltava, a gente fazia para o próximo dia. E eu vejo que quando aparece um problema na minha vida, é muito mais fácil de resolver, ou de aceitar, ou de entender que ele vai passar, do que algumas pessoas e alguns amigos meus da minha faixa etária, que estão aí, né, já sempre tendo que ter intervenções de medicamento, porque um problema básico da vida que acontece, fala assim, não sei se eu vou conseguir sobrepujar isso. E as crianças de hoje têm menos trabalho, menos esforço do que nós tínhamos ainda, né? Então, por exemplo, a minha filha não tem nada de esforço próximo do que eu tive. Cresceu conosco sempre em casa, não teve que trabalhar, não teve que fazer nenhum esforço específico para ajudar no sustento da família. Sempre tive tudo muito mais fácil do que nós. E aí a questão do crescimento acaba sendo um pouco, podemos até dizer, limitado, porque a visão de mundo se torna mais fechada, né? Bom, então como que você pode abordar para as crianças para você conseguir chegar nesse resultado aí de ter a informação deles, se você já identificou que ele tem algum problema. Então, uma coisa você precisa escolher o momento certo para falar sobre isso, né? Então, você pode optar por momentos de calma, de tranquilidade para iniciar essa conversa com seu filho. E tem um estudo de um jornal da família de psicologia, um estudo americano, que fala que um ambiente relaxado e acolhedor pode facilitar a comunicação entre os pais e os filhos. E às vezes, você pode criar esse ambiente. Sair com seu filho e com sua filha para conversar, né? Então, eu lembro uma vez que teve um incidente da nossa família que minha mãe queria conversar comigo e talvez ela não sabia muito bem como me contar, né? Então eu lembro que a gente saiu de casa, ela me levou pra gente ir no McDonald's e acabou que ela foi lá e contou pra mim enquanto a gente estava lá no McDonald's, falou, deixa eu te contar o que está acontecendo. E tava só eu e ela. E eu falei, tá, tudo bem, eu entendi, né? Eu já era capaz de entender. E às vezes você precisa... E acho que a tendência que muitos de nós temos, né, é pensar, não, vou querer resolver isso agora e vamos lá, eu vou perguntar, ele tem que me falar e abrir essa boca. Não, sai pra dar uma caminhada, sai pra comer junto, sai pra ver um filme, assiste um filme em casa juntos ali e pergunta, tem alguma coisa que tá te preocupando, sabe? Acho que tem o próximo tópico aqui, fala assim, os próximos dois, né, um deles é seja empático e ouça atentamente. Então você tem que mostrar interesse, se você pergunta, mostra interesse para ouvir a resposta da criança. Interesse genuíno no que seu filho tem a dizer. Não fique interrompendo, não julga, espera ele contar a história ou ela contar a história e tenta entender isso pela ótica de uma criança. Tenta entender isso pela ótica de alguém que se sente vulnerável, não tem conhecimento de mundo ou vivência ou experiência que você tem.
E a empatia vai ser fundamental para você criar essa conexão, né? E isso também é mencionado num outro estudo, né, da Associação Americana de Psicologia, que para você conseguir ter uma resposta positiva de uma pessoa, você tem que fazer algo que eles chamam de rapport, né? Que é um tipo de conexão onde você faz com que a pessoa entenda, você e a pessoa tenham mais ou menos um ponto em comum. Então, para ter cada vez mais conexão com minha filha, durante toda a vida, né, nossa, eu tenho colocado para ela coisas que eu gosto, né, músicas, filmes, livros, para que a gente crie esses pontos de conexão e aí isso me aproxime dela quando às vezes a gente acaba se distanciando um pouco. Então a gente sempre vai ter pontos de conexão. Mas quando você chegar a escolher o momento certo e for conversar com seu filho ou com sua filha, vai devagar, vai com tranquilidade, não pressiona, não força, porque se ele não falou espontaneamente até então, é bem provável que vai ser difícil sair dessa criança isso. Às vezes é uma situação que para ela é tão crítica, como eu falei, esse rapaz que eu cresci lá na minha escola me fez algumas ameaças, né? Então, o meu medo era que ele fizesse alguma coisa. A família dele tinha um primo que tinha saído da cadeia fazia pouco tempo, e daí ele sempre falou, meu primo vai sair da cadeia, vai matar você, e se chamar teu pai, ele vai matar teu pai. Sei lá, né? Eu com 12 anos não sabia. Era um tipo de mundo que eu não estava acostumado a viver. Eles eram sobreviventes, se for pensar, né? Mas eu estava ali me envolvendo num mundo onde eu falei, caramba, que esse tipo de... que nunca tinha ouvido falar de alguém que esteve na cadeia, né? Então, é bem preocupante, né? Como a Eliana mencionou aqui sobre as estatísticas, a gente não deixar, né, nossos filhos começarem a trilhar um caminho que vai ser difícil resgatá-los. E, então, escolher um momento certo para conversar, ser empático, né? Ter ali, entender, se colocar no lugar da criança e fazer perguntas abertas. Isso é uma coisa bem interessante. Não evite as perguntas que a resposta vai ser sim ou não. Porque se você perguntar sim ou não, a criança vai falar sim ou não, e aí acabou, né? Eu sou muito mais comunicativo, muito mais aberto, né? Eu muitas vezes contava dos meus problemas muito mais facilmente do que o meu irmão. Meu pai sempre falava, que chegava para ele e falava, oi, tudo bom? Ele falava, Como é que foi hoje na escola? Bem. Deu tudo certo? Aí eu já chego, já ia contando, já ia falando, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, e aconteceu isso de bom, isso de ruim. Porque cada um tem um tipo de característica, um tipo de temperamento, um tipo de comportamento. Agora, se a sua criança, você provavelmente conhece ela, ou você mesmo se conhece, talvez você tenha que fazer um esforço para chegar a um nível onde você consiga se abrir a ponto de que ela também possa se abrir, né? As crianças são nossos reflexos. É muito comum pais que são fechados terem filhos fechados. É muito comum pais que têm dificuldade de se comunicar, terem filhos que têm dificuldade de se comunicar. E o contrário é a mesma coisa. Pais que se comunicam bem, têm filhos que se comunicam bem, geralmente. Então a gente precisa tentar avaliar e identificar esses pontos em comum. E além das perguntas abertas, né, evitar as perguntas abertas, quando você faz perguntas abertas, ou seja, onde você exige que ela responda com uma sentença, em vez de você falar, o dia foi bom? Não. Me diga qual foi a coisa mais legal do seu dia. Qual foi a coisa que você não gostou? E, geralmente eu falo isso para a Luísa, me diz uma coisa que você... E eu procuro sempre reforçar o positivo, né? Me fala 2 coisas legais hoje, ou 3 coisas legais. Às vezes, tem alguns estudos que falam que você tem que buscar 5 reforços positivos para vencer um reforço negativo. Então assim, me fala 5 coisas boas que aconteceram hoje. Tá. Se ela não consegue falar, tenta tirar dela, tenta falar para ela o que você fez. Por exemplo, no caso da escola, o que você fez de bom na aula de português? Legal. O que você fez de bom na sua aula especial hoje? Que sempre tem todo dia uma aula especial, que é educação física, computador ou música. Legal, já tem 2 coisas. O que você fez na aula de inglês? O que foi seu almoço? O que você fez no recreio? Aí já tem 5 coisas que pelo menos uma coisinha aconteceu de bom em alguns momentos. E uma coisa que não foi tão boa. Então sempre use o reforço positivo, 5 coisas positivas, 3 coisas positivas para falar sobre uma negativa. E aí aos poucos você vai conseguir tirar uma questão ali, uma questão aqui e identificar quais são os possíveis problemas do seu filho e da sua filha. Agora, você já utilizou alguma dessas estratégias para falar com seu filho e com sua filha? Você já percebeu como funcionava? Já fez com que eles conseguissem se abrir com você?
se você já fez, deixa aqui nos comentários, aqui mesmo se você está vendo depois, no YouTube, aqui no Instagram, deixa aqui nos comentários e fala o que você tem feito. O que você tem feito que funciona e o que você tem feito que talvez não funciona. Né? Que você percebeu em algum momento, putz, isso aqui não funcionou, não deu certo, eu tive que mudar de caminho. Se você fez e funcionou. Escreve aqui pra gente. E agora, para terminar, né, vamos falar sobre algumas coisas que não devem ser feitas, a gente deve evitar, que vai deixar a criança mais insegura e sem desejo de falar e mais fechada. Então, muitas vezes nós temos algumas atitudes que a gente pensa que vai ser positivo e às vezes acaba sendo cada vez mais distanciando a criança de nós, né? Então, primeiro, evite pressionar. Não pressione a criança, não force ela a falar. Forçar ela a falar vai fazer com que ele se sinta acuado, se sinta desconfortável, né? Então, e tem um estudo publicado no Jornal de Adolescência, né? Fala que essa pressão excessiva vai cada vez prejudicar mais a comunicação entre os pais e os filhos. Então, aquela cena comum de filme é assim: vem cá que você vai me contar o que aconteceu. Não vou! Vai sim! Não se fecha no seu quarto, abre essa porta, que senão eu vou quebrar, e, enfim, né? Aquelas cenas comuns e daí a criança vai lá, pula a janela, e enfim. E no final dá tudo certo. Mas nem sempre dá tudo certo no final, né? Então tem que tomar muito cuidado. Seja bem-vindo, Vinícius. A Helena falou assim: eu sempre fui muito questionadora com os meus filhos. E meu filho dizia que eu tinha olhos de coruja. É bem isso mesmo. Não é como a Helena falou, o ser questionador, mas nem sempre ser inconveniente, né? Então você tem que expressar, né, que você confia neles a ponto de você permitir que eles deem os primeiros passos na relação entre vocês. Então, evita pressionar. Pressão nunca funciona. A pressão só vai afastar vocês e vai deixar com que o relacionamento fique mais tenso e mais distante. Não minimize o problema. É uma coisa que às vezes acontece. Eu já fiz isso, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Águeda Bueno, acho que é isso, né? Seja bem-vinda. Então, nós estamos falando hoje sobre como você ajudar seu filho, sua filha, se eles tiverem um problema, como eles resolverem os problemas e como você ajudar a identificar. Nós estamos agora no final falando sobre o que você não deve fazer. Então, não minimizar o problema. Então, sua criança chega lá e fala assim, por exemplo, a Luísa me contou, como eu mencionei hoje, ela chegou e falou: pai, as meninas da minha mesa do almoço falaram que se eu não gostava daquilo era para eu sair da mesa. Esquece isso daí, isso aí não é nada. Para ela é. Ainda mais se ela teve coragem de falar para você. Se ela teve coragem de falar para você, aquilo é um problema importante para aquela criança. Seja bem-vinda, Surek Pereira. Então, não minimiza. Leva a sério a preocupação da sua criança. Leva a sério. Eu sempre falo, lembra como você se sentia quando você contava as coisas para o seu pai e para sua mãe e eles falavam: isso aí não é nada, esquece. E para você era um problema. Não deixa com que a sua criança perca confiança em você ou perca a oportunidade de falar coisas para você. É interessante que hoje nós estávamos conversando com uma pessoa e a pessoa falou: quem que a Luísa se conecta mais, com você ou com a Fernanda, né? E eu falei que ela se abre mais comigo e ela reclama sobre coisas para a Fernanda. E isso eu achei bem interessante, esse raciocínio que eu percebi hoje. Por exemplo, assim, desde que a gente mudou aqui para os Estados Unidos, nos primeiros 2 anos ela sempre pedia para a Fernanda para voltar para o Brasil. Eu falava: eu quero voltar a morar no Brasil, mas ela nunca falava para mim. Hoje, ela pede para eu voltar para a escola que ela estudava antes, né? Que ela mudou de escola nesse ano. Ela fala mais para a Fernanda do que para mim. Até esse caso ela fala para mim algumas vezes. Mas ela fala assim: nem vou falar pro papai, mamãe, porque eu sei que ele não vai querer que eu mude de escola. Nem vou falar pro papai, porque eu sei que ele não quer voltar pro Brasil. Ela falava sobre isso. Então, é interessante, eu consegui identificar isso porque minha esposa me falou. E eu nunca ia saber. Agora, tem certas coisas que ela fala para mim e eu vejo que a gente tem uma conexão, por exemplo, de confidência, assim, né? Ela confia bastante em mim e eu falo com ela sobre algumas coisas e eu percebo que isso é muito bom, porque se eu chegar quando ela tiver um problema para me contar, eu for pressionar, eu falar assim: isso aí não tem nada a ver, fica quieto, ou nem esquece, só esquece, nem fala sobre isso. Ela não vai confiar em mim para falar pro próximo problema, né? Então, um outro estudo, né, da Academia Americana de Pediatria fala que minimizar os problemas dos filhos pode gerar sentimentos de desamparo e desesperança. E eu acho que você não quer que seu filho tenha desamparo e desesperança. Você com certeza não quer que seu filho acredite que você não vai estar ali quando ele precisar, ou que ele pense que quando ele precisar de você, você não vai ser a melhor solução
né, a melhor forma de ele resolver o problema dele. Então, não minimize o problema dessa criança, tá bom? Seja bem-vindo, Leopoldo. E evite julgamentos e críticas, né? Então, quando você critica, julga seu filho, sua filha, ele vai se sentir cada vez mais inseguro, menos propenso a compartilhar os problemas. E tem um estudo da Universidade de Oxford que fala que um ambiente familiar de aceitação e compreensão promove resiliência e a capacidade de vencer adversidades. Então, quando você tem esse ambiente familiar que é seguro, esse ambiente familiar onde é possível existir essa conversa, essa troca, né, essa aceitação das duas partes, as crianças conseguem enfrentar maiores adversidades. Eu sempre menciono o meu exemplo, né? Eu tive a oportunidade, quando eu era criança, meus pais eles tinham um negócio, né, que consumia muito tempo deles, uma malharia, costuravam para fora e tal, e eles venderam em 1986, e a gente fala, né, que depois minha mãe ela ficou grávida porque ela não tinha o que fazer, né? A gente sempre brinca que eu fui o último, né? E agora, depois disso, nesse período, minha mãe não trabalhava quando eu era criança. Os meus outros irmãos, acho que todos eles, minha mãe trabalhou por algum tempo. E eu percebo, assim, eu sempre comparo eu e meu irmão, né? E não por bem nem por mal, mas eu acabei desenvolvendo mais autoconfiança do que ele, um pouco mais de paz, tranquilidade, clareza do que ele, porque minhas irmãs tinham que ajudar, ou tinha alguém que tinha que ajudar a cuidar, e eu tava ali, minha mãe, eu sabia que quando eu ia pra escola ela ia estar em casa, quando eu voltasse ela ia estar em casa, quando eu acordasse ela ia estar em casa. E claro que isso é uma questão de adaptação de cada família, né? Mas para mim foi muito bom. Mas mesmo que você trabalhe, mesmo que você tenha que sair de casa, se você consegue fazer com que sua criança tenha uma base de segurança ali, você vai conseguir ajudá-la a entender que aquele é o porto seguro. Ela não tem que ir para fora para achar. Ela não tem que ficar só atrás dos amigos. Ela não tem que achar outra pessoa que não é a sua figura, mãe ou pai, para ter clareza e firmeza, né, e segurança na vida dela. Aqui a Águeda falou assim, falou comigo agora. Pois é, às vezes a gente acaba se identificando muito, né? E eu acho que esse é o ponto mais importante, quando nós conseguimos identificar qual é a situação que nós precisamos ajustar na nossa vida, na vida da nossa família, né? Então, só para fazer uma recapitulação aqui, seja bem-vinda, Carol. Nós já estamos no final, mas essa live vai ficar gravada aqui, amanhã ela vai estar no YouTube. Se você é como eu, que gosta de assistir as coisas no YouTube em velocidade vezes 2, vai lá no nosso YouTube, o link está aqui na bio. Então hoje nós falamos como, né, nós podemos ajudar a sua criança quando ela tem esse pensamento. E se todo mundo ficou contra mim? O que eu vou fazer na minha vida agora? Então, só para lembrar, quando a gente falou hoje, na primeira parte, né, identificar os problemas, que é ficar atento à rotina, mudanças de comportamento, o isolamento, queda do desempenho escolar. Esses são 3 sinais bem claros que vão aparecer se o seu filho ou sua filha ele está tendo dificuldade de conseguir resolver os problemas dele. Outras formas de abordar, 3 formas de abordar. Escolha o momento certo, prepare um momento especial, saia com seu filho, saia com sua filha para conversar sobre isso, seja dar uma caminhada na rua, no parque, senta para ver um filme, coloca uma coisa interessante aí que vocês gostam de fazer juntos, crie coisas que sejam boas para os dois. Seja empático e atento, né? Tenha paciência, se coloque no lugar da criança, lembre que ela tem uma idade que talvez você já teve, você tinha os mesmos medos que ela, talvez você não lembra. Faça perguntas abertas, né? Então vai lá, não pergunte só, você gostou, você não gostou, foi bom, não foi bom, não. Faça perguntas onde ela vai ter que explicar a situação. E talvez você vai ter que fazer uma segunda, terceira, quarta, quinta pergunta para dar um pouquinho mais de informação. Como foi na escola hoje? Às vezes eu pergunto a Luísa, ela fala, foi legal. Qual foi a coisa que você mais gostou na parte da manhã? Ela vai me falar, qual foi a coisa que você mais gostou na aula de inglês, de português, de matemática? E se você perceber que aconteceu alguma coisa que está incomodando, vai tentando aos poucos investigando. E por fim, coisas que a gente não deve fazer, né? Que podem trazer cada vez mais distanciamento. Evite pressionar. Você vai falar para mim agora, você vai sentar aqui, não vai sair daqui enquanto você não me falar. Não faça isso, né? Crie uma conexão de confiança. Não minimize o problema. Isso aí não é nada, esquece, isso aí é besteira. Para você é besteira, para ele e para ela não é. E evita julgamentos e críticas, né? Então, não julga. Nossa, por que minha filha faz isso, né? Muitas vezes eu julgo quando eu tô sozinho, né? Tipo assim, mas por que ela faz isso? Por que ela pensa dessa forma?
É a forma dela pensar, o raciocínio dela, a conexão que o cérebro dela fez, o desenvolvimento biológico e o ambiente dela fez isso. Eu nunca pensei dessa forma, mas ela pensa e tudo bem. Tem questões de gênero, tem questões de ambiente, tem questões de vivências, cada um tem uma forma de pensar, cultura, né? Então, tenha muito cuidado. E eu acho que uma das coisas mais importantes é você conseguir criar uma conexão e fazer com que seu filho ou sua filha confie em você, né? Se você consegue ajudá-lo a confiar em você, você vai conseguir, aquele exemplo que eu sempre dou, ter os primeiros 12 verões da vida dele vão ser conquistados por você. E os próximos 6 podem ser compartilhados na adolescência e ele não vai ficar longe de você, não vai criar uma ojeriza, né? Que tem aqueles adolescentes que chega um momento da vida que não querem nem falar com o pai e com a mãe, querem distância, né? Então, como a Eliana comentou aqui, não compare com o outro, cada um é único, né? Teu irmão não faz isso, tua irmã não faz aquilo, todo pai já fez isso, todo pai vai fazer isso, mas procura não fazer, né? Se você se vê caindo nessas armadilhas ali, né, como nós falamos, sobre minimizar, pressionar, julgar, criticar, comparar, presta atenção, pensa um pouquinho. Gostei muito do que a Águida Bueno falou aqui para nós, né? Ela se abriu e falou comigo, né? Então, tem alguma dessas coisas que a gente pode melhorar sempre. São pequenos ajustes às vezes ajustes grandes, às vezes ajustes finos. Mas toma cuidado para cuidar do seu filho, da sua filha, para que ele fique em paz. E aí quando ele tiver essa frase na cabeça dele, todo mundo ficou contra mim, o que eu posso fazer agora? Ele vai saber onde recorrer, vai saber que ele pode ir até você, vai saber que você é o porto seguro da vida dele, que você é aquela base sólida, aquela rocha onde ele pode pisar e ele vai ter fortaleza e força na vida dele, certo? Muito obrigado por estarem aqui. Nós estamos deixando conteúdos todos os dias aqui nas nossas redes sociais. Tem uma live que nós fizemos algumas semanas atrás sobre mindset, como você ajudar seu filho ou sua filha a melhorar o comportamento e a mentalidade dele, né? Nós deixamos aqui algumas dicas que foram compartilhadas na nossa live, nós colocamos antes de ontem e amanhã para você ajudar crianças que têm um mindset fixo, né, que tem dificuldade de mudar. E amanhã eu vou colocar as dicas que foi falado nessa live das crianças que já estão bem e como a gente pode fazer elas crescerem ainda mais, certo? Então, muito obrigado por estarem aqui hoje. Não esquece de curtir, né, nosso vídeo, mandar para 2 ou 3 mães que você sabe que precisam de ajuda e seguir no nosso canal do YouTube, que nós vamos estar postando cada vez mais coisas por lá também, certo? Amanhã essa live está lá e ela vai ficar salva aqui. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Acho que na próxima semana nós vamos ter uma convidada que vamos falar um pouquinho sobre autismo, que daqui a algumas semanas, na outra, acho que dia 1º de abril, se não me engano, não lembro agora a data, mas nas próximas semanas é o dia do autismo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Nos vemos, até mais, tchau!